O que faz o Luffy ser impossível de parar? Não é força, não é sorte e muito menos talento. É a forma como ele pensa. Enquanto todo mundo duvida, ele age. Enquanto todo mundo desiste, ele continua. Enquanto o mundo tenta limitar, ele escolhe ser livre. Luffy não quer ser o rei dos piratas pelo título. Ele quer ser a pessoa mais livre do mundo. E é aí que tudo muda, porque as decisões dele seguem princípios que a maioria ignora. Liberdade, lealdade, coragem, foco e uma persistência absurda. Agora a pergunta é, e se você começasse a viver assim? Se você entender o que está por trás das atitudes do Luffy, você não só vai ver o anime diferente, você vai começar a agir diferente na sua vida. Se você quer aprender a pensar desse jeito, se inscreve agora, porque aqui não é só sobre anime, é sobre mentalidade. Toda semana você vai sair com algo que dá para aplicar na sua vida de verdade. Então faz o simples, se inscreve e começa a jogar o jogo certo. Liberdade acima de tudo. Luffy não quer poder, fama ou riqueza, ele quer ser livre, mas liberdade não é fazer qualquer coisa, liberdade é não ser controlado pela opinião dos outros, não ser controlado pelo medo, não ser controlado pela necessidade. Quantas decisões você já tomou só para agradar alguém? Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo de julgamento? Então você não é livre ainda. Liberdade começa na mente quando você para de viver pela aprovação dos outros. Depois passa pro emocional, quando o medo para de te travar, e só então chega na vida real, quando você começa a ter controle do seu tempo e do seu dinheiro. Mas existe um preço. Ser livre vai te fazer abrir mão de segurança, vai te colocar em risco, vai fazer muita gente te julgar, e é por isso que a maioria nunca chega lá, porque liberdade exige coragem. No fim é simples, você quer conforto ou você quer ser livre? Lealdade inegociável. Luffy não anda com qualquer um, ele escolhe a dedo e depois disso não abandona. Não importa a situação, não importa o risco, se alguém é da tripulação ele vai até o fim. Hoje em dia todo mundo fala de amizade, mas poucos entendem o que é lealdade de verdade. Lealdade não é estar junto só nos momentos bons, lealdade é ficar quando fica difícil, é defender quando a pessoa não está presente, é não virar as costas quando aparece problema, é não trocar pessoas por conveniência. Quantas pessoas você chama de amigo, mas sumiram na primeira dificuldade? Então talvez o problema não seja quantidade, é qualidade. Luffy mostra que você não precisa de muitos, você precisa dos certos. E mais do que isso, você precisa ser o tipo de pessoa que também não abandona. Porque lealdade não se cobra, se reconhece. E se você está cercado de pessoas que somem quando aperta, talvez esteja na hora de rever quem está na sua tripulação. Persistência absurda. Luffy perde, Luffy apanha, Luffy falha, e mesmo assim ele continua. Enquanto muita gente desiste no primeiro obstáculo, ele trata a queda como parte do caminho. A verdade é simples, quem vence não é o mais talentoso, é o que aguenta ficar no jogo por mais tempo. Quantas vezes você começou algo e parou porque não deu o resultado? E é aí que a maioria perde, porque sucesso não é sobre começar bem, é sobre não parar. Persistência não é motivação, é decisão. Você continua quando está cansado, continua quando ninguém está vendo, continua quando parece que não está funcionando. E é exatamente nesse ponto que quase todo mundo desiste. Luffy não para porque dói, ele não para porque falhou, ele não para porque demorou, ele só para quando chega. No fim é isso, você não precisa ser o melhor, você precisa ser o último a desistir. Simplicidade nas decisões. Enquanto todo mundo complica, Luffy decide. Ele não fica preso pensando em 1000 cenários. Ele não espera o momento perfeito. Ele não trava tentando agradar todo mundo. Ele não olha a situação, ele age. A maioria das pessoas não erra por falta de capacidade. Erra porque pensa demais e faz de menos. Fica analisando, comparando, duvidando e quando percebe perdeu o timing. Simplicidade não é ser ingênuo, é ter clareza.
clareza do que você acredita, clareza do que você quer, clareza do que você não aceita. Quando isso está definido, decidir fica fácil. O problema é que muita gente não decide, porque não sabe o que defende, e aí qualquer opinião externa vira confusão. Luffy não é indeciso porque ele sabe quem ele é, e isso elimina metade das dúvidas. Na prática é direto, decisão rápida, ação imediata, ajuste no caminho, porque pensar demais não te protege, só te paralisa, e no fim quem vive travado fica assistindo quem decide passar na frente. Coragem mesmo com medo. Luffy sente o risco, ele sabe quando a situação é perigosa, mas isso não faz ele parar, porque coragem não é não sentir medo, é não obedecer ao medo. A maioria das pessoas espera o medo passar para agir, mas ele quase nunca passa, e enquanto você espera, as oportunidades passam junto. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de perder, todo mundo sente. A diferença é simples, uns recuam, outros avançam mesmo assim. Coragem é agir com o coração acelerado, é dar o passo mesmo sem garantia, é escolher enfrentar ao invés de evitar. E isso não significa ser inconsequente, significa entender o risco e ainda assim decidir que vale a pena. Porque tudo que realmente muda sua vida fica do outro lado do desconforto. Luffy não espera se sentir pronto, ele age e se torna pronto no caminho. No fim é isso, se você só age quando se sente seguro, você vai viver pequeno, mas se você aprende a agir mesmo com medo, você começa a crescer de verdade. Respeito pela individualidade. Luffy nunca tenta moldar ninguém, ele não força ninguém a ser diferente, ele não exige que todos pensem igual, cada pessoa da tripulação é única, é exatamente isso que torna o grupo forte. Hoje muita gente entra na vida dos outros querendo mudar tudo, quer controlar, ajustar, encaixar no próprio padrão, e aí começa o problema, porque quando você tenta mudar quem a pessoa é, você destrói o que ela tem de melhor. Respeitar individualidade não é concordar com tudo, é entender que cada um tem o seu jeito, sua história e sua força, e saber usar isso a favor, não contra. Luffy confia nas pessoas pelo que elas são, ele não tenta transformar, ele potencializa. Na prática isso muda tudo. Você para de exigir perfeição, para de comparar, para de tentar controlar e começa a valorizar o que cada pessoa tem de único, porque no fim, equipes fortes não são feitas de pessoas iguais, são feitas de diferenças que se completam. E se você só aceita quem é igual a você, você está limitando tudo que poderia construir. Justiça própria, mas com limite. Luffy não segue regras só porque existem. Ele questiona, ele observa e decide pelo que acredita ser certo. Mas isso não é rebeldia vazia, é senso de justiça. Hoje muita gente segue tudo sem pensar, outros fazem o contrário, quebram tudo sem responsabilidade. Os dois extremos são perigosos. Seguir cegamente te torna dependente, ignorar tudo te torna impulsivo. O equilíbrio está no meio. Ter uma justiça própria é saber filtrar. Nem tudo que é regra é certo, mas nem tudo que você quer fazer é justo. Por isso exige maturidade. Antes de agir, você precisa se perguntar: isso é certo ou só conveniente para mim? Porque é fácil confundir vontade com justiça. Luffy age pelo que protege pessoas, não pelo que beneficia só a ele. E é isso que define um limite. Na prática é simples. Questione, mas com responsabilidade. Defenda o que é certo, não o que é fácil. Entenda que liberdade sem limite vira egoísmo. No fim, ter sua própria justiça é poder, mas só funciona de verdade quando vem junto com caráter. Foco no objetivo final. Luffy sabe exatamente o que quer e tudo que ele faz gira em torno disso. Ele ri, se diverte, aproveita o caminho, mas nunca esquece o destino. A maioria das pessoas não falha por falta de esforço, falha por falta de direção. Começa várias coisas, se distrai no meio e nunca chega em um lugar. Foco não é fazer tudo, é saber o que não fazer, é dizer não pro que te afasta, e sim pro que te aproxima do objetivo, porque todo dia vai aparecer distração.
coisas urgentes, coisas fáceis, coisas que parecem boas, mas não te levam pra frente. E se você não tiver clareza, você se perde. Luffy pode até sair do plano, mas nunca abandona o propósito. E isso muda tudo, porque quem tem um objetivo claro, aguenta mais, insiste mais e desvia menos. No fim é direto. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas se você tem um objetivo forte, até os desvios fazem parte da rota. Se você gostou, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.